primeiro caso, as pequenas criaturas. Olá, eu sou o Arnaldo e moro em um bairro nobre da cidade de São Paulo. O que estou prestes a contar é algo totalmente inacreditável, até mesmo para mim que vivi a situação. Ainda hoje eu não tenho uma explicação lógica para o que aconteceu comigo. Posso dizer que raramente conto essa história para alguém, mas depois de ler todos os relatos que a gente encontra pela internet, eu percebi que mais pessoas passam por coisas semelhantes. Então resolvi contar a minha história para quem se interessar. Tudo aconteceu há alguns anos. Estávamos no mês de janeiro e, como acontece com todas as crianças em idade escolar, os meus filhos estavam de férias. Minha esposa havia aproveitado essa época para tirar as férias do seu trabalho também. Dessa maneira, ela acabou levando as crianças para a nossa casa de praia. Eu era o único que não estava de férias, mas eu poderia desfrutar dos fins de semana para me encontrar com eles e curtirmos juntos o litoral. Era uma quarta-feira. A noite chegara e eu já estava em casa, tentando descansar um pouco depois de um dia de trabalho bastante corrido e cansativo. Eu estava confortavelmente sentado no sofá da sala, comendo um sanduíche acompanhado de um refrigerante, vendo um filme de comédia na televisão. Do lado de fora estava desabando uma baita chuva, com muitos trovões e ventania, tipo esses temporais de verão, que derruba árvores e alaga grande parte da cidade. De tempos em tempos, um raio caía bem perto de casa, soltando aquele trovão ensurdecedor. Ficou assim durante um bom tempo, até que, de repente, um raio caiu ainda mais próximo da minha casa. Parecia até que tinha sido ao lado, no nosso quintal. Esse relâmpago soltou um ruído tão forte e tão estrondoso que quase me deixou surdo naquele momento. E o pior aconteceu. No mesmo instante em que eu ouvi aquele barulho ensurdecedor, a energia elétrica se foi, me colocando na mais completa escuridão. Eu disse comigo mesmo: ótimo, era tudo que eu precisava, sozinho em casa, às 8h30 da noite, sem ninguém para conversar e sem televisão para assistir. Eu simplesmente continuei comendo meu sanduíche. Eu tinha decidido ir procurar velas e lanternas depois que tivesse terminado meu lanche. Um pouco antes de acabar de comer, a chuva parou, tão inesperadamente como do jeito que tinha começado. Ainda era possível ver alguns raios caindo ao longe, e a cada um que caía, iluminava, ainda que momentaneamente, o interior da casa. Quase já não se ouvia o som daqueles que fazem rasgar o céu. A casa mergulhou em um silêncio profundo e sombrio. Depois de lentamente ter finalizado meu lanche, o sono chegou, acompanhado por uma prazerosa preguiça. Assim, eu decidi que seria muito melhor me acomodar confortavelmente no sofá até que a luz resolvesse voltar. Dormi ali por um bom tempo. Resolvi ficar ali cochilando até acordar no meio da noite, sentindo um vento incomum soprando no meu rosto. Eu estranhei bastante, pois eu tinha certeza de que tinha fechado todas as janelas da casa. Não poderia estar ventando dentro de casa. Eu olhei para o meu relógio de pulso e eram quase 2h da manhã. Estava com as costas completamente doloridas, tanto que eu nem conseguia me mexer direito. Percebi que a energia elétrica provavelmente demoraria para retornar e que não adiantaria muito ficar ali esperando pela sua volta, deitado de mau jeito no sofá. Decidi que era melhor ir dormir na cama. Contudo, fui ver de onde estava vindo o vento. Talvez a ventania, que acompanhou o temporal, tivesse aberto ou quebrado alguma janela. Acabei encontrando a janela da cozinha aberta. Eu achei estranho, pois é uma janela difícil de abrir e ela vive emperrada. Além disso, eu me lembrava de tê-la fechado quando começou a chover. Mas como é uma dessas janelas basculantes de cozinha, que não dá para ninguém passar, eu não me preocupei com aquilo. Só a fechei bem, outra vez, e resolvi dormir tranquilamente na minha cama.
Entretanto, no instante que eu entrei na sala, eu ouvi um barulho inexplicável vindo do andar de cima, onde ficavam os 2 quartos da casa. Parecia que alguma coisa pequena havia caído no chão. Seguindo uma explicação lógica, eu concluí que provavelmente devia ter sido mais alguma janela aberta e que o vento tinha derrubado algum objeto. Mal sabia eu que eu não ouviria apenas aquele som, pois logo após escutá-lo, eu ouvi também algo que gelou a minha alma instantaneamente. Eram passinhos de crianças correndo. Fiquei o mais quieto possível, tentando ouvir algum outro barulho, mas não ouvi mais nada. Os passinhos acelerados tinham parado. Eu tentei me acalmar, dizendo para mim mesmo que talvez fosse um gato que poderia ter entrado pela janela da cozinha ou alguma outra abertura lá em cima que tivesse sido destrancada. Depois de um tempo, sem ouvir absolutamente nada, eu continuei andando com muito cuidado, em cada passo dado, na direção da escada. Mas antes de chegar lá, eu ouvi de novo aqueles passinhos. E dessa vez, eu sabia que não era um gato, pois era um som muito diferente de tudo que eu já tinha ouvido na vida. Além de saber que nenhum animal, principalmente os felinos, andariam daquele jeito. Eu fui até um interruptor da parede a fim de acioná-lo para ver se a luz já tinha voltado, mas nada. Ainda estava sem energia alguma. Eu fiquei parado novamente, mas não ouvi som nenhum de novo. Estava tudo completamente silencioso. Fui até a escada e comecei a subir cada degrau bem devagar para manter a quietude. Eu coloquei a minha cabeça na altura do piso do 2º andar e comecei a procurar o que quer que fosse que estava fazendo aquele barulho irritante. Claro que eu explorei o local quase que só com os ouvidos, já que estava muito escuro e não adiantava muito usar os olhos. Definitivamente eu não encontrei nada. Eu estava subindo bem devagar para o 2º andar, prestando bastante atenção e com a audição bem focada. Mesmo sem que eu pudesse enxergar muito pela falta de luminosidade, eu ainda tentava olhar cada canto escuro para ver se via algo ou alguma coisa fora do normal. Quando repentinamente, do andar de baixo, veio um grito como nenhum outro grito que eu já tinha ouvido antes. Aquele som parecia um trem freando. Era agudo, estridente, muito alto. Demonstrava um sentimento de fúria e raiva impressionante. Quando eu ouvi aquilo, o meu coração quase passou pela minha garganta e pulou pela minha boca. Eu saí correndo o mais rápido que eu podia para o meu quarto. Quando eu terminei de subir a escada, eu fiz a curva na direção do meu quarto e ouvi o mesmo som de passinhos vindo lá de dentro. Na hora, eu virei para o outro lado e entrei no banheiro que ficava entre o meu quarto e o quarto das crianças e me tranquei lá dentro. Sei que foi uma coisa meio covarde de se fazer, mas naquele momento eu não tinha a menor intenção de saber o que era aquela coisa que dava aqueles passinhos sinistros e muito menos o que tinha dado aquele grito aterrorizante no andar de baixo. Eu estava assustado, agachado no chão do banheiro, perto do lavatório, pensando no que eu poderia fazer diante daquilo tudo, quando de repente a porta do armário que tem embaixo da pia abriu violentamente, como se alguém tivesse dado um chute forte, só que pelo lado de dentro. Na mesma hora eu levantei dando um salto, abri a porta do banheiro, saí e a fechei logo atrás de mim. Fiquei parado por uns momentos sem ação nenhuma. Eu só queria pensar em um lugar onde eu poderia correr e me esconder. Eu ainda podia ouvir o barulho vindo de dentro do banheiro. Um som que soava como se alguma coisa ficasse pulando no interior da pia. Eu agora estava completamente apavorado. Decidi que não ficaria nem mais um minuto dentro daquela casa enquanto não houvesse luz nela. Então pensei em descer as escadas, correndo, sair de casa, ir para o meu carro que ficava lá na garagem e me trancar lá dentro. Assim, eu sairia de casa e só voltaria com a luz do dia. Esse era um bom plano, que infelizmente eu não pude executar. Quando eu pisei no primeiro degrau da escada, já pronto para descer, eu vi uma coisa parada lá embaixo ao pé dela.
Como tinha pouquíssima luz vinda do lado de fora, luz proporcionada por alguns relâmpagos que ainda caíam ao longe, não dava para ver direito o que era. Só dava para ver que tinha algo ali, parado e de pé. De repente, nesse exato momento, a energia ameaçou voltar. As lâmpadas acenderam por um tempo que durou mais ou menos uns 2 ou 3 segundos, antes da energia elétrica ir embora novamente. Nesses 3 segundos, deu para ver um pouco o que era aquilo, ou o que parecia ser. Era uma espécie de homenzinho muito magro, bem pequenininho, com a pele bastante avermelhada. Ele vestia uma roupa cinza estranha, meio suja e bem esfarrapada. Tinha cabelos pretos, meio longos e completamente embaraçados. Não parecia ter mais do que 50 centímetros de altura. Quando a luz voltou e apagou de novo, meus olhos desacostumaram com a escuridão e dessa maneira eu passei a enxergar menos do que antes. Agora mesmo é que eu não conseguia ver mais nada. Eu não sabia se aquela criatura ainda estava ali embaixo parada olhando para mim, se ela tinha ido para outro lugar, ou pior ainda, se ela estaria subindo a escada na minha direção. Eu simplesmente me virei e corri no escuro mesmo para o quarto dos meus filhos e me tranquei lá dentro, prestando bastante atenção para ver se ouvia algum outro som vindo de dentro do quarto. Mas nada, nenhum barulho. O que quer que fosse que tinha lá fora parecia caminhar e correr por todos os cômodos da casa, exceto aquele quarto, o quarto das crianças. Eu fiquei lá dentro até amanhecer, ouvindo aqueles homenzinhos correndo para lá e para cá por quase toda a casa, mexendo em todas as coisas. Quando o sol começou a aparecer e a sua luz entrar pelas janelas, a casa ficou em silêncio novamente. Apesar disso, eu esperei ficar um pouco mais claro antes de sair do quarto onde eu estava. Quando eu saí, eu comecei a fazer uma ronda pela casa, procurando por qualquer sinal de que eles ainda estivessem lá. O mais interessante é que eu não encontrei nada fora do lugar, nem nenhum sinal de que eles tivessem passado por lá. Eu fui até a cozinha e a janela estava aberta de novo. É provável que eles, que eram bem pequenos, tenham entrado por ali e depois tenham aberto a janela novamente para poder sair. Mais tarde, quando eu voltei do trabalho, eu procurei a casa inteira e não encontrei nada de anormal. Antes de ir dormir, eu fui ter certeza de que todas as janelas estavam bem fechadas. Não sei quem eram, nem de onde vieram, ou o que queriam na minha casa. Eu só sei que eu nunca mais vi aqueles homenzinhos estranhos. E espero nunca mais dar de cara com eles outra vez. Segundo caso, pequenos e diabólicos. Olá, o meu nome é Fabiano. Eu moro no subúrbio de São Paulo e atualmente tenho 34 anos. Estou aqui para contar e testemunhar sobre um caso estranho e muito sinistro que aconteceu comigo há cerca de 10 anos. Era um dia completamente normal e comum. Nada de interessante ou esquisito tinha ocorrido comigo naquela data. Bom, nada até que já fosse bem tarde da noite. Aí sim, aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Eu tinha trabalhado bastante aquele dia. Estava exausto e só queria ir para casa descansar um pouco para no dia seguinte começar tudo de novo. Então, por ter trabalhado além do meu horário normal, eu acabei perdendo o último ônibus da linha que eu utilizava. Tive que pegar outra condução, que, por ter um itinerário diferente, me colocava em um ponto bem longe de onde eu moro. Esse ônibus me deixava numa avenida movimentada, e de lá eu tinha que andar bastante até chegar em casa, mais ou menos uns 10 quarteirões. Mas tudo bem, eu fui andando depressa, apesar de estar muito cansado e com sono. Conforme eu ia chegando mais perto de minha residência, mais escuro ficavam os arredores,
pois já fazia tempo que os poucos postes que haviam na minha rua estavam com a lâmpada queimada. Isso deixava a minha rua muito escura, só com as luzes fracas de algumas casas iluminando um pouco a área. Entretanto, eu nunca tive medo de andar por ali. Mesmo sendo tarde e sem uma boa iluminação, a vizinhança era bem segura na época. Nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar mais ou menos até a metade do caminho para casa, eu passei por um cruzamento onde a outra rua, virando à esquerda, só tinha um poste. Eu não sei qual era o problema desse poste, mas a luz dele era sempre fraca e quase não iluminava nada. Quando eu estava passando pela esquina da tal rua, eu vi, ao longe, uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e já estava indo embora, quando eu notei que eles não estavam brincando, e sim maltratando o cachorro, jogando pedras e chutando o pobre coitado. Eu pensei comigo mesmo, essa molecada não respeita mais nada hoje em dia. Então, resolvi ir lá, dar um fim naquela algazarra. Enquanto eu me aproximava deles, eu soltei logo um grito dizendo: "Ei, parem com isso, deixem o cachorro em paz." Então, os 3 garotos que estavam lá pararam de machucar o cachorro e olharam para mim. Mesmo sem conseguir enxergar muito bem, por causa do poste problemático, eu continuei: vocês 3, parem com isso é uma covardia." Enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se olharam e cochicharam entre eles alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Eu já estava me preparando para dar aquele sermão, quando o cachorro aproveitou que agora tinha uma ótima oportunidade para fugir e saiu correndo. Quando ele fez isso, ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de uma garagem das casas que tinha lá ao lado. Quando a luz acendeu, o meu coração quase parou. O que pareciam ser 3 garotos não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides absolutamente bizarras, com as suas peles muito escuras e meio acinzentadas. Estavam vestindo trapos sujos e com um péssimo cheiro. Não tinham mais que 1 metro de altura e eram muito magras. E os ossos da coluna pareciam sair da pele. Seus cabelos, ralos e compridos, passavam da altura dos ombros. Quando eu vi aqueles pequenos monstros na rua, a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa e os outros 2 responderam imediatamente. Eu não consegui entender nada e nem queria saber o que é que eles estavam falando. Eu só sei que a voz deles era algo aterrorizante. Era uma voz muito grave e profunda, tão grossa que parecia ter sido proferida por um gigante, mas só que saíam de criaturas que pareciam crianças pelo tamanho. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos naquele tom grave que parecia um trombone desafinado. Depois de uns 100 metros, eu olhei para trás novamente e vi que eles tinham parado de me perseguir. Na verdade, eles tinham desaparecido e eu não fazia ideia de onde eles poderiam estar. Assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro. Tentei disfarçar, fingindo que não estava nervoso para que os meus pais não se preocupassem. Além disso, eu também não saberia explicar para ninguém o que eram aquelas coisas. Acho que mesmo que eu tentasse contar, ninguém acreditaria. Acabei mudando o trajeto que faço para voltar para casa, mas mesmo assim, eu já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite e nunca mais vi aqueles monstrengos que pareciam pequenos diabos. Eu não sei por que estavam lá, ou por que estavam maltratando o cachorro. Isso é algo que eu nunca vou saber. Também nunca mais vi aquele cachorro. Eu só espero que os diabinhos não tenham ido atrás dele depois de me botarem para correr.